Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso webinar mensal de qualidade e segurança do paciente do Secons São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou Ticiane, sou gerente corporativo de qualidade e segurança do paciente. Estamos aqui na nossa unidade central, na Francisco Matarazzo, com mais um tema para esse mês, né? Conforme combinado, toda a última sexta-feira do mês estaremos aqui, né, nesse período da manhã, para falar de algum assunto aí relacionado à qualidade e à segurança do paciente, que seja um assunto em comum para toda a corporação, né? Quem trabalha no Seconce, acredito que tenha, né, todos aí esse conhecimento, que nós temos inúmeros serviços de saúde em todos os níveis de atenção, né? Atenção básica, o pessoal lá da SAS está aqui presente, atenção hospitalar, atenção ambulatorial, gestão própria do Seconce também aqui presente. E hoje o nosso tema, né, nós trouxemos aí para discussão agora no mês de abril, após o lançamento de uma nova diretriz corporativa, né, que é uma diretriz que fala especificamente de protocolos clínicos multiprofissionais, protocolos que sejam gerenciados. E aí hoje novamente eu trago então aqui o Dr. Alexandre Bonfim, que é o nosso médico especialista em segurança do paciente, para nos atualizar, né, com relação aí a algumas normativas que nós temos um pouco mais atuais, que falam especificamente da implantação, do monitoramento, né, do gerenciamento desses protocolos nos serviços de saúde. Sejam esses serviços em qualquer nível de atenção, nós precisamos ter aí algumas atividades, algumas ações que olhem para esses temas dentro da instituição e que, né, obviamente, a gente venha a gerenciar todas essas ações que nós fazemos aí, independente do nível de atenção, né? Estamos nesse momento aqui com 100 acessos únicos, né? Não sei aí como é que está o pessoal que está acessando de sala de reuniões, de auditórios, né? Depois a gente começa a receber as fotinhas aqui das unidades, mas nesse momento nós estamos com 100 pessoas, 102 pessoas agora, participando do nosso webinar. E aí eu vou passar a palavra para o doutor Alexandre Bonfim. Quem quiser, né, interagir com a gente, mande aqui as dúvidas de vocês no chat, e aí no final a gente vai respondendo as dúvidas de todos vocês aqui, tá bom? Doutor Alexandre, seja bem-vindo, o espaço é seu novamente, fique à vontade. Vou aqui fechar o meu microfone e minha câmera, estou por aqui. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vão? Prazer de novo estar falando com a nossa rede. Sempre muito agradável, fico lisonjeado, honrado com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Hoje o nosso tema, quem lembra, no último mês passado falamos sobre plano terapêutico, hoje é outra dor, né? Então a gente vem aqui trazer muitas vezes as dores das instituições, que é a questão dos protocolos, tá? Então, não é infrequente, a gente tem a experiência de avaliador, nos momentos de certificação, sempre é questionado, inevitavelmente vão ser questionados a questão relacionada ao gerenciamento dos protocolos, tá? Então, existe aí muita confusão, inclusive, com esse termo protocolo. O que eu estou querendo dizer? Se você vai lá para o pessoal da oncologia, fala de protocolos, certamente eles vão te falar sobre a prescrição, né, os medicamentos da quimioterapia. Se você vai na odonto, fala de protocolo, eles vão pensar daquela prótese, né, que se coloca vários implantes. Eu não sou do dentista, mas enfim. Então, esse termo, ele é muito usado, bastante desgastado, inclusive, dentro do nosso meio. Eu posso ir em lugares que me falam que tem um protocolo de higiene terminal de determinada área. Então, a gente precisa realmente entender o que são esses que têm, vamos dizer assim, um caráter de protocolos clínicos multiprofissionais e gerenciados. Eu trago, então, eu sei que a atenção das pessoas é maior nos primeiros momentos, para essa palavra, gerenciados. O que quer dizer gerenciados? Significa que eu tenho indicadores, que eu tenho metas, que eu tenho algo para ser entregue, né? Um resultado esperado da adoção daquele protocolo. Tá? Então, não é simplesmente um guia. Claro que ele vai servir como guia, a gente já viu, inclusive na última vez, ele vai nos ajudar a construir planos terapêuticos. O protocolo ajuda nisso. Mas, essencialmente, eu vou gerenciá-los, né? Eu vou ter dados, eu vou tomar decisões, eu vou rodar ciclos de melhoria em cima daquele protocolo que a gente construiu, ok? E a ideia hoje, pessoal, é conversarmos um pouquinho de como fazer protocolos felizes, né? Protocolos que sejam úteis, porque fazer para deixar no sistema
ou na gaveta, ou virar alguma coisa que a gente imprime, coloca, sei lá, na mesa do médico, ou na sala do conforto, ou da enfermagem, o que quer que seja, isso é bom, mas não tem resultado. E lembro que a gente falou já lá, quando falamos do plano terapêutico, o nosso foco precisa ser o resultado, o desfecho clínico, né? O trabalho é de abelhinha, nós temos que dar o mel, tá bom? Então, eu vou subir a apresentação, esse material está disponível, né, para quem assim o desejar, inclusive a gravação também. Então, vocês me ajudem se aqui, aquele momento de tensão, subiu, não subiu a apresentação? Sim? Sim? Subiu. Então, tá bom, pessoal. A nossa ideia aqui, do ponto de vista mais corporativo, é a apresentação da diretriz. Como a Ticiane já adiantou, foi construída uma diretriz corporativa sobre protocolos, ou seja, sobre como construir protocolos, não exatamente sobre o tema A, B ou C. A gente entende a heterogeneidade da nossa rede, são milhares de pessoas trabalhando com outras milhares, talvez milhões de pessoas, né, em diversas situações, em diversos níveis de complexidade. Então, fica muito difícil imaginar a adoção de um protocolo, a construção corporativa de um determinado assunto. Mas a gente pode, de certa maneira, contribuir com esse passo a passo de como, né, construir protocolos que se tornem realmente efetivos, que realmente tragam que a gente está batendo bastante a questão do resultado, tá bom? Então, esse é o nosso bate-papo proposto para o dia de hoje. Então, nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho sobre essa diretriz, né? O que motivou a construção dessa diretriz, de alguma maneira, a questão do passo a passo para a construção dos protocolos, as necessidades das adaptações que, eventualmente, as unidades tenham que fazer para a cobertura desses 6 itens que estão aqui, vamos dizer por que estes 6 protocolos aparecem aqui. E um espaço para a gente trocar informação, trocar experiências. Eu coloquei ainda um ED, como se fala atualmente, um pouco de orientação do IHI, o Institute for Healthcare Improvement, para o engajamento especificamente dos médicos. Eu sei que temos colegas médicos assistindo aqui, mas muitos não são médicos, e muitas vezes, aí, acreditem em mim, que a gente vai como avaliador nas unidades, no serviço, a gente escuta, puxa, o protocolo é bom, a gente construiu, a gente fez, mas temos dificuldades no engajamento, né? Os médicos não fazem a parte deles, ou a parte que eles compete, ou enfim, eles não acreditam no protocolo, eles não conhecem, enfim. Nós temos dificuldades com o engajamento do corpo clínico. Então, eu trouxe ali uma contribuição ao final do IHI, Institute for Healthcare Improvement, de como engajar médicos nas práticas. É um material interessante, a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Então, pessoal, o que nos motivou, né, o corporativo, a construção dessa diretriz de protocolos, foi a normativa 381, de 17 de setembro de 2024, então, é relativamente recente, que no seu artigo 5, ela fala que o diretor técnico deve instituir o núcleo de segurança do paciente, essa é uma normativa do CREMESP, tá? Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Então, ela se refere à prática da medicina no Estado de São Paulo, tudo bem? Que corresponde ao nosso universo, vamos colocar assim, né? Seconce SP, estamos no estado de São Paulo, portanto, abrange a nossa rede, ok? Então, ela fala no artigo 5 que o diretor técnico deve instituir o núcleo de segurança do paciente. Isso não é novidade, a gente já sabe que desde a RDC 36, nós estamos falando de 2013, né? Já existe a questão da necessidade, da obrigatoriedade do núcleo de segurança do paciente. Então, até aí, não temos grande impacto nessa fala. E ao qual deverá, né, ter uma série de ações, por exemplo, realizar a gestão de risco e intercorrência, ok, realizar a gestão dos protocolos, sendo obrigatório no mínimo, e aí ele lista os protocolos que o Conselho acredita ser obrigatórios. Essa foi uma normativa que está muito ligada à questão cirúrgica, à questão do ato médico, então vai aparecer aí
áreas que são eminentemente focadas em procedimentos, né, em cirurgia. Então, protocolo de cirurgia segura, abreviação do jejum pré-operatório, protocolo de dor torácica, AVC, sepse e passagem de plantão, e ali ele sugere duas ferramentas, né, de comunicação, SBAR e IPAS, ou outras ferramentas de continuidade do cuidado. Então, essa normativa pode ser que seja revogada, pode ser que não pegue, pode ser que não entre em vigor, pode ser que nunca ninguém venha a fazer qualquer tipo de fiscalização, olhar sobre ela, mas, de qualquer maneira, de certa forma, um marco dentro da nossa atenção em saúde. Por quê? Porque, pela primeira vez, um órgão se manifesta a dizer aquela palavrinha que está ali, obrigatório no mínimo, né? Isso significa que não esgota, evidentemente, a questão dos protocolos dentro de uma unidade, mas coloca uma certa obrigatoriedade, né? E a gente, como avaliador, sempre recebe esse tipo de pergunta. Tá bom, mas quais são os protocolos que eu preciso ter? Então, vai depender realmente muito da situação, e aqui, né, existe uma manifestação do Conselho, né, a respeito desse tema, e a gente acredita que isso vai, de alguma maneira, estimular, né, principalmente os hospitais que não têm uma prática, não têm uma vivência em segurança do paciente, a pelo menos cumprir ali o que a lei já determina, que é a criação do núcleo de segurança do paciente e a instauração, de alguns protocolos. Muito bem, então esse, vamos dizer assim, seria mais o arcabouço, teórico, jurídico, como vocês queiram, tratar. Mas, de verdade, o que a gente tem a considerar é a construção dos protocolos para nos ajudar a obter o tal do resultado, né? Então, essa é uma ideia, né, que a gente já vem trabalhando, a gente vem trazendo para o corporativo de uma maneira mais robusta, que é a criação dos protocolos gerenciados que vão nos municiar, por assim dizer, para a construção dos planos terapêuticos, para a obtenção dos melhores resultados, né? Então, melhores resultados, de novo, lembra que a gente falou lá atrás, né, do quíntuple aim do IHI, mas estamos falando de experiência do paciente, melhora de resultados do ponto de vista de indicadores de saúde, melhora de resultados de custo, né, resultado também financeiro, desfecho clínico, evidentemente, colaborador, experiência do colaborador e trazendo equidade em saúde. Então, os nossos protocolos têm que estar focados nisso, nesses 5 elementos, né, nesses 5 pilares do modelo de gestão do IHI. Eles, os mais conhecidos, todo mundo já ouviu falar, talvez não tenha na sua unidade, não faz sentido aqui ou ali ou acolá, mas são o famoso trio de ouro, né? O AVC, o AVE, a sepse e a dor torácica. A ideia de que eles são multidisciplinares, nós vamos bater bastante nessa tecla nesse nosso bate-papo, a questão da necessidade de se integrar, de se constituir times, né? O nome vocês podem chamar o que quiser, grupo de trabalho, time, sei lá, comitê, não interessa exatamente a nomenclatura. O importante é que as pessoas tomem decisões colegiadas, pensem em conjunto as melhores práticas para atingimento dos resultados que a gente precisa dentro desses protocolos gerenciados, tá bom? Então, pessoal, a primeira grande desafio, né, quando a gente fala de protocolo especificamente, é escolher o tema. Então, quais protocolos nós vamos nos dedicar? É muito comum a gente, quando vai fazer avaliação, quando a gente se depara com o serviço e pergunta sobre protocolos, e as pessoas mostram para a gente, nós temos 27 protocolos, né? E aí começa a mostrar, antigamente era uma folha, né, era aquela pasta, o pessoal fazia coleção de papel de carta, né? Então, vai mostrando ali a pasta arquivo com dezenas de fluxogramas de texto. Esses são os nossos protocolos. Está aqui, né? Vai passando, passando. Ou, mais modernamente, tem lá um drive na rede, ou um QR Code que você joga e acessa, né, uma quantidade enorme de protocolos. Tá bom. Pode acontecer isso? Pode. Um hospital pode ter 10, 15, 20 protocolos. Difícil que eles sejam gerenciados, tá? Difícil que eles tenham realmente indicadores e tomadas de decisão em cima desses indicadores, tá? Ciclos de melhoria em cima desses indicadores.
Então, se nós temos que separar o joio do trigo, né, se a gente tem que dedicar, porque não temos recursos infinitos, não temos gente, né, sobrando, entre aspas, né, à disposição, precisamos ter um certo foco. O que nós vamos fazer protocolo? A diretriz do conselho, de certa forma, vai dirigindo um pouquinho para isso, tá? Mas o que a gente sempre fala, e o próprio manual da ONA fala, é que o tema que você vai fazer o protocolo, ele deve estar guiado por esses três elementos que aparecem ali: prevalência, morbimortalidade, que a ONA chama de gravidade, risco e custo, né? Então, se eu tenho a união desses três elementos, é muito provável que esse tema que eu estou tratando, seja ele algo relacionado à prevenção, ao tratamento ou mesmo ao relacionamento. Existe uma linha, né, que acredita que existam protocolos de relacionamento com o paciente, né? Então, eles têm essas características, mas eles não tratam e nem previnem as coisas. Eles ensinam ou orientam e são gerenciados como se relacionar com o paciente. Exemplo, protocolo de cuidado paliativo, deshospitalização e tantos outros. Muito bem. Então, essa seria, vamos dizer assim, a fórmula do sucesso para um protocolo, né, acontecer, ele preencher esses três requisitos: prevalência, morbimortalidade e custo. Uma vez a gente foi avaliar um hospital de otorrino. Então, o hospital inteiro, ele tratava otorrino. E lá pelas tantas, o médico, né, o diretor do hospital, trouxe para a gente o seu protocolo gerenciado. Ele fazia um protocolo de epistaxe. Por quê? Porque, segundo ele, o avaliador anterior havia dito que precisava fazer um protocolo de alguma coisa que matasse. E o otorrino, combinar, né, tirando alguma tragédia, só que as coisas não matam, né? Não tem por que a gente imaginar uma grande letalidade num hospital de otorrino, mas epistaxe eventualmente pode realmente acontecer, epistaxe posterior, vai lá, artéria, coisa e tal. Então, aí ele trouxe, bom, eu perguntei ali para ele, tá, e quantos casos vocês tiveram nesse ano, né, numa visita, se não me engano, de manutenção? Zero. Nenhum. Ah, graças a Deus. Tá bom, legal, mas talvez não seja um tema para um protocolo gerenciado. Vamos fazer um manual de conduta bastante robusto, bem estruturado, sobre epistaxe posterior, né? Mas vamos pensar um pouquinho, eu provoquei o colega. O que que vocês têm grande prevalência, acontece muito, que traz morbimortalidade, traz custo? Ah, distúrbio do sono. Ah, pronto, então vamos fazer um protocolo de distúrbio do sono. E quando a gente fala de prevalência, é esse diagrama que aparece na cabeça dele. Isso é coisa de pessoal de saúde pública, epidemiologista, coisa e tal. Alguns até já devem conhecer, porque é bastante antigo, né? Então, eu tenho as minhas torneirinhas abastecendo esse tonel, né, esse recipiente, e as torneirinhas, vamos dizer assim, drenando o mesmo recipiente. Quem abastece? Os doentes novos, né, também conhecido como a incidência, né, os doentes que imigram, quer dizer, eles vêm de outras regiões para a minha, isso na nossa atuação, principalmente SUS, regionalização é patente, né? Então, a pessoa morava em determinado lugar, veio morar onde a gente presta serviço, faz parte ali da nossa comunidade, e é um doente que imigra, tá? E a parte de baixo, as torneirinhas de baixo, são as pessoas que se curam, os que emigram, vão embora da minha região, e as pessoas que morrem, tá? Então, a prevalência é justamente o nível desse tonel, né? O nível desse líquido, dos números de casos. Então, o meu protocolo ele vai ser tão melhor quanto mais for a prevalência dessa minha situação. Percebam que as doenças crônicas não transmissíveis, elas tendem a ter uma prevalência elevada. Por quê? Porque as pessoas não se curam, elas controlam a patologia, muitas vezes elas não morrem, ainda bem, é isso que a gente quer, elas vivem e às vezes vivem muito bem, inclusive, com a patologia. Moral da história, e continua a incidência, né? Às vezes até aumentada, fatores, sedentarismo, obesidade, etc. e tal, vão aumentando a torneirinha ali dos casos novos. Moral da história, a prevalência sobe. Tá? Então, esse é só para a gente entender um pouquinho o que, que é que a gente está falando quando cita aqui um motivo para se fazer um protocolo
para se construir um protocolo. E o entendimento, pessoal, que essa construção, essa obra, né, esse evento, vamos colocar assim, que é o lançamento de um protocolo, e vocês vão perceber que é isso mesmo, né? Ele é muito mais uma trilha e não um trilho. Pode ser um jogo de palavras, mas é para entender o seguinte: não se pretende engessar a prática das pessoas, né? E isso é algo bastante sensível. Eu lembro que quando se falava mais em medicina baseada em evidência, em protocolos, etc. e tal, havia forte reação, principalmente dos colegas médicos que achavam que, de alguma maneira, a administração, a gestão viria engessar a sua prática, né? Viria, de alguma maneira, tolher a liberdade de ação, etc. e tal. Não é nada disso, né? Até recentemente, estava ali no LinkedIn, um colega veio falar que os protocolos emburrecem, não é nada disso, é uma bobagem do tamanho de um bonde. O protocolo, ele é a forma mais segura de você fazer a sua prática, né? Ele é uma trilha, ou seja, um caminho que já foi aberto. Você pode pegar o facão e sair cortando a floresta, né, para chegar lá aonde você quer, na fonte, no abrigo, qualquer coisa que seja. Mas já existe do lado uma trilha, né? Já foi feito, já, às vezes até já está asfaltado, já está completamente construído. É a melhor prática, né? E as pessoas insistem, não, vou fazer do meu jeito, vou cavar aqui a trilha, etc. e tal. Vai chegar, vai. Só que vai demorar mais e vai gastar mais, né? Então, de novo, resultado pior para ele, para o paciente, para a instituição, para o sistema de saúde como um todo. Então, essa visão ela é muito importante que as pessoas tenham. A gente faz protocolos, não é para tolher as pessoas, não é para tirar ali a liberdade de escolha, de prática do corpo clínico, de um modo geral, essa é uma colocação, mas principalmente para indicar o modo mais seguro de se atingir determinado objetivo, né? Então, é uma trilha e não um trilho, né? No sentido de um trem, uma coisa assim mais determinante. Então, o primeiro passo, pessoal, para protocolos felizes é justamente isso, né? A identificação da pertinência barra necessidade. A própria saúde baseada em valor, aquela que todos já conhecem, ouviram falar, hoje já inclui quem esteve lá no Eleva Saúde, viu a aula excelente do Dr. Rafael Munerato, que ele coloca claramente a questão da pertinência, né? Então, hoje, não é somente já não pode dizer, porque já é muito, você falar de desfechos e custos, mas também de pertinência. Então, o primeiro passo é identificar o que é pertinente para nós diante de um protocolo, né? Então, levando em consideração prevalência, mortalidade e custo, na sequência da implantação dos protocolos. Se esse protocolo ou parte dele não se aplica à sua unidade, e nós estamos falando especificamente daqueles 6 que a gente viu ali dentro da determinação do conselho, a gente sugere, né, a criação ou a evidência desse não pertencimento dentro de um documento interno, né? Imaginando um eventual questionamento do conselho, mas afinal de contas, por que vocês não têm tal protocolo? Bom, porque nós não temos essa atividade, se não faz sentido aqui para nós. E um alinhamento que se fez aqui interno, né, nosso aqui da rede, é que quando se fala de sepse, dor torácica e AVC, principalmente no contexto do atendimento, né, ambulatorial e de apoio, ele deve ir para dentro daquela parte que fala das intercorrências. Todas as unidades, ou a maioria delas, tem alguma coisa falando sobre intercorrência, sobre deterioração clínica, enfim, pacientes que eventualmente têm uma descompensação ali dentro do atendimento, que exista ali uma parte, um verbete, um trecho especificamente sinalizando, não é, a possibilidade e as ações que devem ser detravadas aí em caso de sepse, suspeita de sepse, dor torácica e AVC, né? Esse trio de ouro. Muitos já têm, a gente já recebeu alguns desses documentos, outros ainda estão de forma ainda genérica sobre esse tema, tá bom? Muito bem.
Então, escolhemos qual é o nosso tema, né? Escolhemos qual é a prioridade dos nossos temas. Temos uma ideia de ter 27 protocolos, talvez não consigamos todos, vamos fazer, então, este primeiro, ou este, somente um primeiro. Ok, pode fazer uma coisa que seja sentido. Escolhemos. Segundo passo, vamos fazer o time, né? O time, o grupo, não importa o nome que vocês queiram dar. E aí, pessoal, interessante que isso seja multiprofissional. E vai uma grande dificuldade, algumas unidades maiores, outras menores, de realmente conseguir uma atividade multi, né? Então, quando a gente fala a ideia de multiprofissional, imensa maioria das vezes a gente pensa esse grupo que está aqui, né? Então, vamos tratar com médico, com enfermeiro, fono, físio, enfim, as pessoas da atenção direta à saúde, atenção direta ao paciente. Mas, na medida do possível, precisamos agregar elementos que seriam da outra bata, né, como tem uma unidade nossa que tem esse termo, ou seja, que estão na área administrativa. Por quê, pessoal? Porque essas pessoas elas vão conseguir nos ajudar, né, para quem está na assistência, vão conseguir contribuir de forma muito importante para o protocolo dar certo. Exemplo, né, TI, né? Então, quantas e quantas vezes a gente vê as instituições construírem um protocolo e depois entrega para o amigo da TI, para o colega da TI, uma lista enorme de ações, um questionário para ser colocado dentro do sistema. Se ele não participou, ele não entende a importância, aquilo vai lá para ali, para a fila de ações, de repente não tem aquele impacto. Mesma coisa a questão relacionada a compras, a suprimentos e a própria gestão, né? Então, importante que áreas administrativas sejam tratadas também dentro dessa visão do time dos protocolos, ok? O time é realmente multi, ou deve ser realmente multi, para a gente conseguir protocolos de grande eficácia. Terceiro passo, então, escolhemos do que nós vamos tratar, construímos os nossos times, nós vamos fazer esse passo fundamental, que é o resumo da melhor prática adaptado para a realidade local, né? Então, a gente sempre bate nesse tema de que, ok, existe uma diretriz de prevenção de patologias, de tratamento de patologias, existe a melhor prática, às vezes nem é uma diretriz propriamente, né, com consenso de experts, um congresso a respeito, uma meta-análise robusta, mas existe a melhor prática, existem as práticas realizadas por hospitais de grande performance, né? Isso a gente encontra muitas vezes no famoso Google, né? A gente joga lá no Google protocolo de TEV do Hospital X, aparece, né? Então, aparece lá com detalhes, inclusive, as fichas que se usam, as escalas, scores, etc. e tal. Ok, é só fazer copia e cola? Não, absolutamente não. Existe a necessidade daquele time que nós formamos no passo 2 analisar essa evidência científica e fazer a adaptação para a nossa realidade, tá? E quando eu falo adaptação para a realidade, não tem aí nenhum tipo de demérito, é porque o protocolo vai ocorrer no mundo real, ele não vai ocorrer no mundo do PowerPoint, nem no mundo né, do que da papelada para mostrar para o avaliador, ele vai para o mundo real. No mundo real, existem pessoas, existem locais, existem equipamentos, existem insumos, e isso tudo tem que ser levado em consideração, ok? Então, essa atividade de adaptação da melhor prática, da melhor evidência científica para dentro da realidade da sua organização, e também não dá para ficar fazendo um geralzão, porque as unidades são muito diferentes, os perfis epidemiológicos são diferentes, a força de trabalho é muito diferente, os recursos, a situação geográfica, tudo isso é levado em consideração nessa sumarização da melhor prática e adaptação para a realidade, tá? Então, é entender como que é preconizado na literatura e nas diretrizes se adaptam ao seu dia a dia, tá? Não é uma situação ideal. Mas se eu tivesse mais 5 pessoas, mais não sei quantos equipamentos, não sei quantos... Tá bom. Não é essa a realidade. E o protocolo, eles têm que estar presentes no dia a dia.
Ele não pode ser uma letra morta, ele não pode ser uma carta de intenções. Ah, eu adoraria ter isto na minha unidade. Não, não é isso. Ele é do dia a dia. Por quê? Porque ele vai salvar a vida das pessoas lá onde a atenção direta acontece. Então, ele tem que estar totalmente adaptado para a realidade da organização, ok? Muito bem. Então, tentar o máximo possível utilizar as práticas com evidência científica robusta. Existe quem trabalha com isso, eu sei que a nossa rede tem grandes expoentes da parte de científica, a gente vê no Melhores Práticas, né, como a questão da científica e com o próprio IEPA, que é o desenvolvimento dessa vertente, dessa veia, né, científica, acadêmica na instituição. Então, não nos falta conhecimento, né, para fazer essa adaptação da melhor prática. E fica aí o nosso forte recomendação de não copiar e colar de outras unidades ou hospitais de referência. Então, ok, posso fazer o mesmo para todos os AMEs? Talvez não. Posso copiar e colar, sei lá, do Einstein, do Sírio, do HCOR, do Moinhos de Vento, do sei lá qual hospital que seja referência para nosso hospital ABC? Muito provavelmente não, tá? Então, fica aí a questão dessa parte 3. E aqui só um resumo do que é que nós estamos falando, dessa hierarquia científica, né? Então, você tem lá no topo, com os grandes consensos, as revisões sistemáticas de literatura, menor força, né, de evidência, os ensaios, o estudo de corte, caso controle, e vai chegar até ali a opinião dos peritos, né, a prática da instituição, e talvez um pouco mais para baixo o tio do WhatsApp, né? Brincadeira, só para dizer que não é o que a gente acha, né? É o que a evidência científica nos traz, que vai construir o nosso protocolo. Isso é muito importante, tá? Muito bem. E aí viríamos para o nosso quarto passo, que é até onde vamos colocar a imensa maioria dos hospitais, dos serviços, consegue chegar, né? Talvez não usando passo a passo, acaba sendo uma pessoa que, sei lá, dá uma sumarizada ali na evidência científica, copia e cola, adapta uns pedaços e chega até essa fase 4. O que é a fase 4? A formalização do protocolo. Ela é também fundamental. Então, nós precisamos ter o protocolo formalizado, porque senão vira telefone sem fio, vira um bate-papo e aí acaba perdendo a essência de padronização das técnicas, das práticas, das atividades, do uso das escalas, dos resultados esperados, tá? Então, é fundamental essa fase de formalização, tá? É claro que é um momento que a qualidade nos ajuda muito. Por quê? Porque, essencialmente, a qualidade tem as ferramentas para fazer isso. Já coloco claramente, não é a qualidade que faz os protocolos, né? Isso não existe, né? O protocolo ele é feito por aquele time, resumindo a melhor evidência. A qualidade entra dando as ferramentas, por exemplo, o fluxograma ou outras, né? Para a construção desses protocolos. E a gente à medida que vocês tiverem esses protocolos, forem gerando, a gente vai tentar, ao máximo possível, o compartilhamento corporativo, né? Então, puxa vida, as soluções, as ideias que foram pipocando aqui, ali, acolá, a gente vai, de certa maneira, compartilhando de forma corporativa, porque pode ajudar outras pessoas a resolverem, terem ideias e, de certa forma, fazer com que o conhecimento seja fluido dentro da organização, tá bom? Então, esses fluxogramas, esses formalização, eles vão acabar seguindo as regras de documentos, né? Vocês estão acompanhando toda a migração de documentos, a reorganização desses documentos, os protocolos eles vão entrar dentro das regras de construção de documentos da organização. Então, pessoal, como eu disse, até aí tá bom, tá relativamente fácil, né?
Nós vamos escolher o tema, alguns o próprio conselho já nos ajudou, nós vamos criar ali o grupo, muitas vezes esse grupo até já existe dentro da instituição, nós vamos sumarizar ali o que tem de melhor prática, adaptando para a nossa realidade, ok, nós vamos formalizar esse protocolo maravilhoso, e aí vem aquilo que começa a separar os meninos dos homens, como a gente costuma dizer, é onde muitos hospitais pecam, vamos usar esse termo, tá? Que é justamente a implementação. E eu uso esse termo e não implantação, não é igual, né? O que é implantação? Implantação é você pegar alguma coisa e de cima para baixo dizer cumpra-se. Implementação significa ganhar as pessoas para que aquilo se torne uma regra, né? Então, podemos implantar protocolos, né? Então, cumpra-se, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente percebe que isso tem uma efetividade de curto prazo, então é uma medida, vamos dizer assim, extrema e, de certa forma, de duração efêmera, né? Então, as pessoas, tá bom, tem que fazer isso, tá, vou preencher essa ficha, fazer isso, mas assim que aquela força de coerção e controle se vai, né, e isso é difícil, manter essa marcação alta o tempo inteiro no campo do adversário, é muito difícil de manter, e aí as pessoas voltam e acabam relaxando, e aquele protocolo vira letra morta, volta-se a fazer tudo do jeito que cada um quer, ou do jeito que está dentro da cultura organizacional. Esse é o problema da implantação, tá? A implementação, a gente ganha as pessoas através da conscientização que o protocolo é a forma mais segura de se fazer o atendimento, de se fazer a prevenção, de se fazer o relacionamento com aqueles pacientes, tá? E aí eu preciso desenvolver estratégias e ferramentas para garantir o quê? Capilaridade dessa informação. Tá? Então, não somente que chegar à informação, ou seja, não é só jogar o protocolo no grupo do WhatsApp das pessoas, né? Médicos do pronto-socorro. Tem lá a empresa, eles têm um grupo de WhatsApp, a gente passa para o coordenador, ele joga no grupo protocolo. Chance disso dar certo é zero, zero, não vai dar certo, né? Não está implementado. As pessoas olham aquilo lá, talvez abram um arquivo, dão uma olhadinha no fluxo, tem uma coisa diferente? Tem que fazer. Deixa para lá, quando estiver lá no plantão eu vejo. Não vira nada, bom? Não é assim que vai funcionar. Como que se faz, então? Capilarmente, nós vamos precisar atingir cada um dos elementos envolvidos dentro daquele protocolo. Por isso que eu digo que a implementação de um protocolo é algo semelhante à preparação da unidade para uma visita de certificação, né? Por quê? Porque exige o envolvimento das pessoas e de toda, vamos dizer assim, a estrutura da organização para fazer essa implementação. Nós precisamos entender que talvez tenhamos que fazer capacitações. Como assim? Né? As pessoas não sabem? Não, elas não sabem. E dói como dói na gente, né? Como gestor, como instituição, chegar a essa conclusão de que as pessoas não sabem, né? Elas não tiveram uma formação adequada, elas são eventualmente ainda inexperientes, ou elas têm lacunas mesmo, por vários motivos, e aí eu coloco, inclusive, da categoria médica, né? A gente sabe o quanto tem sido conversado, falado, e é preocupação de vários órgãos, inclusive do próprio Conselho, a questão da formação médica, né? Então, sim, tivemos um problema com a pandemia, muitos médicos saíram ainda incompletos, vamos dizer assim, dentro da sua formação, pela necessidade de força de trabalho, de gente na linha de frente mesmo, mas, de modo geral, ainda temos problemas, alguns bastante sérios, de formação. Então, as pessoas não sabem. E lá, por exemplo, no meu protocolo de doutorado, que eu falo que eu preciso ter um elétrico com 10 minutos para encontrar um supra-DST, né? Exemplo. Estou só dando um exemplo, tá? Será que eu consigo que a ponta ali, aquele momento de dizer sim ou não, tem o supra-DST, esteja robusto? Ou, em outras palavras, o médico que vai ver esse resultado, mesmo que seja com 8 minutos, sabe ver um supra-DST? Claro que sabe, é evidente, senão eu não seria plantonista do pronto-socorro. Talvez não, tá? Talvez não.
É esse ponto que aí vem a capacitação. Ah, então nós vamos ensinar medicina para todo mundo? Não, mas nós vamos precisar, dentro do nosso protocolo, dentro da nossa estrutura de protocolo gerenciado, suprir essas questões. E aí eu usei o exemplo médico, eu posso usar, por exemplo, de enfermagem, de físio, de nutri, toda a equipe precisa identificar se existem esses gaps de capacitação, e é claro que não é de um dia para o outro, não é inclusive obstáculo para o protocolo ser implementado, mas sim começar a trabalhar essa questão de suprir essas lacunas, né, de capacitação das pessoas. Senão fica realmente muito difícil a gente conseguir garantir que o protocolo esteja fazendo sentido e dando resultados. Entender que esse nosso protocolo que a gente construiu a duras penas, com uma tremenda dificuldade, gastando, né, suor dos nossos cérebros, muitas vezes, ele tem uma validade transitória, às vezes até pequena. Por quê? Porque as coisas mudam, aquele consenso que se falava se desfez. Eu lembro, e certamente os senhores também, na questão da Covid, né? Então, a gente falava em manejo, nem protocolo, falava, porque mudava toda semana, né? Às vezes mudava de um dia para o outro. No começo era eh, utilizar a intubação de forma precoce, cada vez depois se entendendo intubação de forma mais tardia, o uso de corticoide não se preconizava, depois o corticoide apareceu, usava cloroquina, depois não, alguns continuaram usando, aquela confusão toda, enfim, tanto que se falava de manejo, né? Porque mudava muito, porque realmente as pessoas estavam conhecendo a doença, os trabalhos saindo, etc. e tal. Então, estamos falando aí que é um instrumento de validade transitória. A gente pode mudar a capacidade operacional. Lembra que a gente adaptou para a nossa realidade? A realidade mudou. A gente sempre torce que para melhor. Então, conseguimos ter mais recursos, mais gente, mais isso, mais aquilo, e melhoramos nossa capacidade operacional. E perfil epidemiológico. Então, de repente, mudou alguma coisa na, na questão da regulação, passaram a vir pacientes, sei lá eu, de qual região para nós, de qual AME, eles têm um perfil mais idoso, mais jovem, mais violento, etc. e tal, mudou meu perfil epidemiológico, eu preciso, então, revisitar esse protocolo, tá? Isso não pode causar desânimo, né? Causa, claro, frustração, eventualmente, puxa vida, que trabalheira que deu, nós vamos ter que revisar por que 2 pontos. Ok, mas é assim mesmo, isso não pode causar desânimo na equipe. E terceiro, mais importante, já dei uns insights, é a questão da capilaridade dessa implementação. Eu preciso que todo mundo receba essa informação de forma integral, robusta e documentada, se possível. O que eu estou querendo dizer? Vamos conversar com o médico plantonista do sábado à tarde. Tá? Esse médico vai receber as orientações, vai fazer um simulado, eventualmente, de como abrir esse protocolo, como fazer, e vai assinar ali um termo que ele realmente está de acordo, não com a obtenção, com o segmento do protocolo, mas que ele recebeu as informações, que ele está ciente que existe esse protocolo e que é a forma mais segura de tratar ou de se prevenir ou de se relacionar com o paciente, ok? Então, isso é fundamental. Mas troca muito. A gente faz muito. Tá? A gente não pode abrir mão de uma questão que está relacionada à nossa segurança, né? A segurança do resultado da corporação, entenderam? Então, essa ideia de que segurança é um bem, é uma prática que vem até muitas vezes antes de outras, ela precisa começar aos pouquinhos e ganhando força no nosso dia a dia. Tudo bem? Muito bem. E aí, pessoal, chegamos ao ponto que seria só um passo a passo para a gente encadear as ideias, mas é o gerenciamento. Esse ponto são poucos, são bem poucos lugares que a gente consegue perceber de forma realmente robusta, tá? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes abrem ficha, compilam os dados, chegam com o resultado, mas não fazem nada com ele.
tá? E o gerenciamento não significa somente ter o indicador, é fazer alguma coisa com esse indicador, é rodar os ciclos de melhoria, é tomar decisões em cima do resultado do indicador. Isso é uma prática, né? Então, é uma prática que a gente recomenda que seja cada vez mais incorporado ao dia a dia de todas as lideranças, se possível, de todas as pessoas, mas a gente sabe que, principalmente para a liderança, é fundamental ter essa visão, utilizar os indicadores para gerenciamento das situações. Então, estabelecer e acompanhar criticamente indicadores de performance para cada protocolo. Tá? Então, o que significa isso? Estabelecer o indicador, então, de onde ele vem, qual é a sua ficha, né? Fazer a ficha do indicador, a forma de obtenção desses dados, a periodicidade, as características, se quanto maior, melhor, quanto maior, pior, enfim, a polaridade, como se fala, e construir esse indicador e gerenciá-lo no sentido de analisá-lo criticamente. E analisar criticamente não é, esse mês subiu, mês passado desceu, não. Isso é uma análise, vamos dizer assim, mais superficial. Então, quando eu faço análise crítica, eu comparo com outras situações. Subiu, desceu, em quantos por cento, qual a significância disso, como que isso daí está relacionado às situações que a entidade, né, a instituição viveu, com outros indicadores. Bom, mas está associado a quê? Sei lá, turnover elevado, a alta taxa de absenteísmo de DRH, há uma mudança de perfil epidemiológico, aumento de pacientes com sei lá eu, SAPs mais elevado, enfim, eu vou trabalhar essa análise do indicador dentro da realidade da instituição, daquilo que a gente vivenciou naquele período. E desenvolver os planos de ação, né? E aí, considerar aqueles planos de ação por força, né? Um assunto bastante interessante, tem ganho bastante envergadura, que é justamente é, a, a, quando se constrói o plano de ação, a força que tem aquele plano, né? Então, a gente sabe que planos que são no sentido de conscientizar, sensibilizar, oferecer treinamento, eles são mais fracos do que aqueles que constituem barreiras. Então, vou colocar uma dupla checagem, uma trava em sistema, vou alterar uma planta física, são planos mais fortes, mais robustos, verdade que mais caros muitas vezes, mas muito mais robustos no sentido de obtenção dos resultados, tá bom? E considerar aí, quando a gente fala de gerenciamento, a avaliação de percepção de colaboradores e pacientes familiares. Eu lembro de um hospital que a gente estava trabalhando, que foi fazer um protocolo de asma, porque entendeu que a asma bastante prevalente, né, nas crianças, morbimortalidade, a criança, claro, sofria, perdia dia de escola, etc. e tal, custo, tinha remédios caros, bombinha, isso, aquilo, desespero, né, dos pais para as mães. Então, vamos entendemos que um protocolo de asma faz todo sentido para a nossa realidade, construíram esse protocolo, e aí, no momento da implementação, eles deram um passo a mais, eles começaram a treinar quem? As mães, né? Então, as mães recebiam um orientativo, né, um folder, e mais tarde, via WhatsApp, um robô, né, mandava conforme a mãe se entrava no serviço ali de emergência e era um caso de asma, ela recebia o protocolo da instituição de asma. Com o tempo, gente, as mães já sabiam como tratar, elas ajudavam a instituição a cumprir o protocolo. Isso é fantástico, né? Então, isso é realmente colocar o paciente, né, no centro do cuidado e o engajamento na cocriação da sua atenção à saúde, né? Então, considerar as avaliações. Então, o que é que os colaboradores percebem do protocolo? Está sendo útil? Tem sido difícil? Está complicado? Burocratizou? Como está sendo fazer o protocolo? Você não sabe nem que existe o protocolo, por exemplo, né? Claro que não. E a questão relacionada a pacientes e familiares. Como eles veem a inserção daquele seu familiar ou ele mesmo dentro do protocolo, né? Começar a pensar, inclusive, de resultados pós-atendimento. Então, qualidade de vida, recuperação, tem vários trabalhos mostrando isso
de forma bem espetacular. Um dos clientes que a gente fez um dia, uma vez, foi um paciente um protocolo de dor torácica num hospital aqui de Campinas. E lá pelas tantas, a gente criou uma rotina de ligar para os pacientes que saíam de alta da UTI coronária, independente do tratamento que recebeu, se fez CAT de resgate, se fez a, a agulha, né, se recebeu stent, enfim. Após a alta, ligava e fazia algumas perguntas, principalmente relacionadas ao tabagismo, a prática de exercício físico e acompanhamento com o cardiologista, né? Então, a gente percebeu, e foi feito um trabalho durante alguns meses, não sei se o hospital conseguiu fazer, continuou a fazer, metade dos pacientes mudavam seu hábito de vida, a outra metade voltava tudo ao que era antes, né? Então, não o evento, o infarto, né? A, a inclusão no protocolo da síndrome coronariana, né, do infarto agudo do miocárdio, não foi suficiente para mudar o hábito de vida da criatura passado 3 meses ali do acontecido. No começo, sim, né, dá um medão, mas depois volta, abandona a questão da atividade física, retoma o hábito de fumar, etc. e tal. Então, esse olhar é super importante, interessante da gente estar pensando também em incluir nos nossos protocolos, ok? Muito bem, então, já vamos caminhando aí para a nossa conclusão. Fica justamente a questão de que muitas pessoas falam, puxa, Alexandre, é muito complicado engajar o corpo clínico, né? A gente desenvolve tudo isso, chega até ao gerenciamento, nós temos metas, né? Metas claras de trabalho aí nos nossos protocolos, mas a gente tem muita dificuldade de engajar o corpo clínico, a gente não sabe como conseguir trazer os médicos para dentro desse protocolo. Isso é algo que a gente escuta frequentemente em visitas de avaliação, ou mesmo atividade de consultoria. E aí, quando a gente entra nesse assunto, né, existe um paper do IHI, do Institute for Healthcare Improvement, que justamente vai falar que é lá, engajando médicos em qualidade e segurança, né? Então, isso não é um problema só nosso, né? Só do Estado de São Paulo, do SECONS, do Brasil, isso é mundial, né? E aí, o próprio Institute for Healthcare Improvement se debruçou sobre o tema e criou aí o que seriam seis estratégias, seis formas de atuar para engajar melhor o corpo clínico dentro das atividades de qualidade e segurança. Os protocolos, obviamente, entram nesse bojo, tudo bem? Então, esse é um framework original. Eu fiz uma tradução aí, ainda não tem esse tempo, não tinha IA, então a gente fez uma tradução pessoal de cada um desses itens. Então, a primeira coisa que o IHI coloca como engajamento dos médicos, né, é trazer descobrir o propósito comum, né? Então, a instituição, a organização, o time e o corpo clínico têm que estar no mesmo propósito, né? Então, a gente faz pelo mesmo motivo. O protocolo ele não pode ser para uns, porque a ONA deixou uma recomendação. O outro fala, não, porque isso daí é uma ordem do corporativo. Porque isso daí é a melhor prática que o outro está fazendo. Porque isso aí ajuda os pacientes. Que aqui, esse lá economiza. Cada um tem uma esfera. Tá bom, a gente pode até ter visões, mas a gente precisa desenvolver um propósito comum, né? Por que vamos fazer protocolos, né? Porque queremos, por exemplo, melhorar resultados para o nosso paciente, né? Nós queremos reduzir aborrecimentos, perda de tempo. Então, né, já tem lá uma forma de agir, de relacionamento com o paciente. Vamos reduzir os aborrecimentos, as queixas, né? Vamos reduzir as perdas de tempo. Nós vamos trabalhar juntos uma cultura da organização, uma organização que tem uma cultura de segurança forte. Então, essa é a forma mais segura de fazer esse atendimento. Segura do ponto de vista para o paciente, segura do ponto de vista jurídico, enfim, essa é uma forma melhor, mais segura, e isso está dentro da nossa cultura. Pronto, nos abraçamos nisso, né? Entendendo ali, evidente, que existem barreiras legais, barreiras de oportunidades. Então, o corpo
corpo clínico também é heterogêneo, né? A gente sabe disso, diferença de idade, de gerações, de formação, questões relacionadas a vínculos contratuais, né? Então, frequência de participação na unidade, o doutor vem aqui, só vem depois de 15 dias. Então, puxa vida, vamos combinar qual será o vínculo, né, que essa pessoa tem exatamente com o nosso serviço, muito diferente de quem, sei lá, vem todos os dias, vem 3 vezes por semana, etc. e tal. Mas nós precisamos descobrir um propósito comum, né, entre a gestão e o corpo clínico. Reformular valores e crenças, então estar disposto a fazer isso, disposto a tornar os médicos parceiros e não clientes, né? Isso vale muito para o hospital privado. Quem tem experiência no hospital privado sabe que muitas vezes os médicos são tratados como cliente, né? E o cliente tem sempre razão. Essa é a máxima antiga, né, do Walmart. É, e, de repente, os médicos não têm sempre razão. Então, é difícil imaginar que eles sejam exatamente o cliente, tá? Na nossa realidade, fica bastante claro que eles precisam ser nossos parceiros. Ah, mas é uma empresa, é um terceirizado, e ainda assim precisam ser nossos parceiros, tá? Então, o IHI coloca isso de uma forma bastante clara, os médicos como parceiros da organização. Promover um sistema e de responsabilidade individual para a qualidade, né? Então, todos estão comprometidos com qualidade e segurança, de forma individual, quer dizer, eu sei que eu preciso me comprometer com qualidade e segurança, não é a minha categoria, o pessoal que trabalha aqui na minha área, a minha empresa, não, eu individualmente tenho que estar comprometido com qualidade e segurança, com o protocolo, por exemplo. Por isso a necessidade daquela atividade capilar que a gente falou, está aqui, está amarrado no próprio preceito do IHI, tá? Não é tirou da cartola, não, tem a base científica, a base estruturada para a prática, tá bom? Envolver as pessoas, né? Então, aquilo que a gente falou, implantar, pode ser que eu não consiga esse envolvimento. Implementar, certamente, é requisito o envolvimento. Usar a regra do 20-80, muitos conhecem, né? Essa regra, o que é isso? Eu trago 20% das pessoas, 20 coisas para um lado, as outras 80 vêm quase que por osmose, né? As pessoas, elas veem os exemplos, veem como está acontecendo e passam a adotar. Exemplo que eu sempre uso, a questão cinto de segurança, fumar, né? Fumar talvez seja o exemplo mais espetacular, né? Hoje não é mais uma questão, né? A gente dificilmente vê uma situação em que, puxa vida, o colaborador, o funcionário, o médico, sei lá, quem vocês queiram, ou mesmo o próprio paciente, está fumando nas dependências do hospital. Isso não é exatamente um problema que era. Lá atrás era uma coisa que todo mundo dizia, mas isso é cultural, nunca vai mudar. Mudou. Mudou, né? E muito foi feito por questão da regra do 20-80. As pessoas veem que não está acontecendo, que não é um comportamento aceitável, acabam entrando nessa prática. Mesma coisa com os protocolos. A gente vê que dá certo, as pessoas estão fazendo, aquilo virou uma rotina, está dentro do jeito da instituição trabalhar, os outros fazem também, mesmo aqueles que são eventualmente mais resistentes, tá? O IHI fala de identificar e ativar campeões. Os americanos têm algumas palavras, né, que eles gostam. Então, o que é isso? É o pessoal que, desde o primeiro momento, comprou, gostou da ideia, está fazendo. A gente vê isso muito com o plano terapêutico, né? Então, a hora que você fala da ideia, já opa, um ou outro, já, opa, legal, faço, já sei. Ah, então é assim, vira um campeão, ele faz muito bem, faz para todos os casos, não é um sacrifício, ele entende, ele consegue compartilhar, inclusive, essa prática. Então, identificar e ativar esses caras no sentido de reconhecê-los, né? E reconhecer, não estou falando em pagar as pessoas, mas reconhecer muitas vezes do ponto de vista de dar um tapinha nas costas, né? Oferecer algum tipo de reconhecimento, uma carta que seja, alguma coisa assim, tá? Educar e informar líderes estruturais. Quem são os líderes estruturais? É os caras que estão no organograma, né? Então, essas lideranças formais da instituição têm que estar perfeitamente alinhadas, conhecerem muito bem os protocolos, saberem por que estão fazendo, etc. Desenvolver competência para gestão de projetos, né? Então, o próprio IHI coloca médicos fazendo gestão de projetos. Olha que coisa arrojada, né?
Então, como é que a gente faz isso? Bom, um baita de um desafio, né? Então, gestão de projetos é uma coisa fundamental dentro da liderança, e quando a gente fala de médicos, entender que precisamos desenvolver essa competência, pelo menos dentro desse olhar de envolvimento dos colegas, tá? Identificar e trabalhar com, bem entre aspas, retardatários, os que são mais resistentes, os que não estão adotando, os que questionam o porquê, seja tecnicamente, seja do ponto de vista estrutural, os que desmerecem, né, que fazem chacota, não vou ficar fazendo time-out, não, que bobagem, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, ou faz brincadeira, fala, eu sou Napoleão Bonaparte, então, entendeu? Fazem troça, fazem chacota com o protocolo, com as práticas, e ridicularizam a equipe, etc. e tal. Essas pessoas, elas não são exatamente quem a gente quer que esteja no time, mas muitas vezes precisamos trabalhá-los, né? Precisamos fazer com que eles venham recuperem, e por isso o termo ali, bem entre aspas, retardatários, recuperem o entendimento da melhor prática, da prática mais alinhada com o que existe de moderno, com o que existe de consagrado do ponto de vista de literatura e de prática institucional, né? Então, muitas vezes é isso, né? Os médicos, eles não querem se sentir desatualizados, eles não querem se sentir para trás, né? O doutor ficou para trás, né? Já não tem mais, né? Já não está atualizado com a melhor prática. E os protocolos, eles foram feitos com a melhor prática. Então, quando a gente não adota um protocolo, eu estou optando conscientemente por ficar para trás, né? Então, claro, ninguém é obrigado, né? Tem a questão do livre ação, mas é importante entender que estou abrindo mão da forma mais segura e mais adequada do ponto de vista de evidência científica de prevenir, tratar, me relacionar com o paciente, ok? Isso é importante trazer o tempo inteiro. Então, todas as vezes que a resistência à adoção de determinada prática, entender que o doutor está se colocando numa forma contrária à melhor prática que existe dentro do mercado, da saúde e da ciência atual. Melhorar os nossos métodos de engajamento, então, padronizar só o que é padronizável, não mais do que isso. Passamos da fase a primeira coisa que antigamente se falava quando ia iniciar o processo de certificação, chegava para as pessoas e falava, escreva tudo que você faz, né? Padronize tudo, nós temos que ter pop de tudo que você faz. Então, eu vou fazer um intervalo para tomar café, tem um pop sobre isso, né? Então, não, isso aí para médicos ele é para todo mundo, não serve, né? Mas para os médicos, então, causa tremenda ojeriza. Então, para ficar padronizando coisas que não são padronizáveis ou que você não vai efetivamente ganhar, né? Não vai ter resultado, não vai ter ganho, né? Não agrega valor ao teu processo, ao teu protocolo, tá? Gerar luz e não calor, né? É um termo bem interessante, principalmente com os dados. Então, vamos fazer análise de indicadores, né? Então, que isso venha de uma forma sensata, não venha para agredir ninguém, para desmerecer ninguém, para desvalorizar o trabalho das pessoas. Então, o indicador, principalmente, ele tem que gerar luz, né? Iluminar, fazer com que a gente, né, enxergue mais longe, e não calor, que a gente brigue um com o outro, o ambiente se torne insuportável, a tal da segurança psicológica vai embora, enfim, né? Então é isso, tá? E aí um joguinho de palavras que também os americanos adoram, fazer com que a coisa certa seja mais fácil de ser tentada e de ser feita, né? Então, é outro tremendo desafio. Como fazer com que o protocolo seja o jeito mais fácil de atender, de se prevenir, de se relacionar com o paciente, né? Então, a hora que a gente consegue isso, a implementação do protocolo se torna fácil, patente e tranquila, tá? Por quê? Porque é o jeito mais fácil de ser tentado, mesmo aqueles que não têm grande versatilidade no uso ali da ferramenta, eles vão conseguir usar o protocolo, porque já é o jeito mais fácil de fazer, tá? Isso é espetacular. Alguns lugares conseguem fazer isso e dá um resultado bastante interessante, tá? Então, vale a pena trabalhar nesse sentido de fazer com que o protocolo também seja não só o mais certo, mas também o mais fácil
de ser tentado e de ser feito. Muito bem? Muito bem. Mostrar coragem, eu costumo dizer, quando a gente fala para gestores, que gestão de corpo clínico, especificamente nós estamos falando de médicos aqui, né? E Gaís respondendo médico, não é para a gente, desculpe a palavra, bunda mole, tá? Não dá para você ficar dizendo sim para todo mundo. Às vezes, um não bem dito, né? E é bem dito no sentido de abençoado, ajuda muito mais do que sair dizendo sim para tudo que as pessoas querem. Não dá para dizer não para todo mundo o tempo inteiro, mas também não dá para aceitar tudo. Então, mostrar coragem, gestão de corpo clínico exige coragem, tá? Fornecer o apoio orientativo durante todo o caminho, mas separar claramente o que é aceitável do que é inaceitável, né? A questão de cultura justa e vai para uma série de itens derivados aí, isso é um outro momento. E, finalmente, o IHI fala para adotar um estilo envolvente, né? Então, a gestão do corpo clínico, ela precisa estar desde sempre envolvida. Vamos fazer um processo, sei lá eu, de acreditação, de lançamento de protocolos, de implementação do plano terapêutico, de auditoria clínica, sei lá o que nós vamos bolar para a nossa unidade, o 5S, vamos envolver os médicos desde o início, não dá para mais para ter aquela visão. Vamos tocando, depois a gente fala com os médicos, né? Isso é um jeito das pessoas se sentirem desprestigiadas, né? E aí, quando chega até eles, aparecem N+1 obstáculos. Não, isso aqui não dá, porque eu tenho não sei quantos para atender, porque o sistema é lento, porque. Aí vem uma... Não foi envolvido desde o início, não sabe nem o que está acontecendo. Quando chega do tipo, olha, o doutor faz tal coisa. Faço por quê? Né? Então, envolver os médicos desde o início, essa é uma dica, vamos colocar assim, do IHI. Trabalhar com os verdadeiros líderes, então, identificar, às vezes o líder não é exatamente quem está no cargo, né, de liderança, aparecem novas lideranças o tempo inteiro na organização, e às vezes conforme o assunto, nós vamos falar de tecnologia, puxa, alguém ali gosta muito mais disso, de robô, de IA, etc. e tal, vai por esse caminho, legal, ótimo, vamos trabalhar com essas pessoas, não vamos... não, você não é o coordenador, você não é o chefe, né? Isso já, né, faz muito sentido. Escolher as mensagens e os mensageiros cuidadosamente. Então, como eu comunico por corpo clínico? Como eu converso com os médicos, tá? Quem faz esse contato? Né? É muito verdade, infelizmente ou felizmente, eu não sei, a máxima de que os médicos só ouvem outros médicos. Isso quer dizer exatamente isso. Quem são os mensageiros para levar isso? Então, é isso que acontece na minha instituição? Ótimo. Então, quem serão os médicos que vão levar essa mensagem? E qual mensagem, né? Por que adotar protocolos? Porque a ONA mandou. Essa é uma mensagem ruim, né? As pessoas, quem é ONA? Quem diz que manda na minha prática? Eu faço do jeito que eu quero. E aí você tem uma série, não, é o jeito mais seguro. Nós estamos pensando na segurança do paciente, nós estamos pensando no melhor resultado, é o jeito que a gente vai trazer melhor desfecho clínico. Isso é importante de ser medido, isso está dentro do nosso escopo de governança clínica. Isso dito pelo um colega, de repente, é mais forte do que 1.000 horas de PowerPoint, né? Então, é isso que a gente fala. E a gente não, o IHI fala sobre escolher mensagens e mensageiros cuidadosamente. Torne o envolvimento visível, quer dizer, aqueles caras que estão adotando, palmas para eles. Olha, pessoal, vamos bater o bumbo aqui. Doutor fulano, Beltrano, Ciclano estão adotando o protocolo, estão se dando bem, estão fazendo plano terapêutico, são exemplos, né? São embaixadores, o nome que a gente quiser. Nunca em detrimento das outras pessoas, não é? Fulano não fez, mas não, fulano está fazendo muito bem, ótimo para ele, parabéns, vamos torná-los visíveis, né? Não são aquela contribuição que fica de escanteio, fica de lado. Não, está contribuindo, está ajudando, trouxe melhoria no nosso processo, ajudou como é que chama? Na análise crítica dos dados, ajudou nos ciclos de melhoria. Uma característica muito patente dos médicos lá nos Estados Unidos, mas acho que aqui também, é a questão de gostar, né? Da vaidade. A vaidade faz parte. Por que não trabalhar de forma positiva isso, né? Fazendo com que eles se sintam envaidecidos de ter o melhor resultado, a melhor performance. Isso é bem legal. Construir confiança dentro de cada iniciativa. Então, a gente faz
no sentido de o que eu prego eu também faço, né? Então é uma coisa, a gente traz a confiança ali para o time, comunicar-se candidamente e frequentemente, esse candidamente quer dizer, né, de uma forma amistosa, amigável, de forma elegante e com frequência, né? Não deixar para falar uma vez por mês, uma vez só quando dá problemas eu vou lá e converso. Não, a gente conversa com o corpo clínico de forma frequente e de forma eh, cândida, né? De forma terna, de forma fraterna, né? E valorizar o tempo, né? Então, se aquela atividade não vai agregar, não coloca o médico, não tem porquê, porque não está valorizando o tempo daquele profissional. É aquilo que a gente fala muitas vezes, né? Vai avaliar, sei lá, a comissão de prontuário, tem lá o médico olhando se tem uma assinatura, se está escrito determinada coisa, ou seja, não precisa ser o médico olhando se tem uma assinatura. Qualquer pessoa, às vezes até máquina, robô, consegue ver se aquele documento está devidamente assinado, devidamente preenchido ou não. É o famoso dado que a gente chama de quantitativo, né? Então, não requer ali grandes especialidades, grande conhecimento técnico, isso desvaloriza o tempo e é caro, né? Também, claro, também imaginando que a maioria dos profissionais tem ali um custo hora, né? Então, a gente acaba gastando mais, desperdiçando um tempo precioso. Então, o IHI coloca lá 6,7, valorize o tempo dos médicos como o seu, né? Então, se você não gosta de perder tempo, não faça as outras pessoas também perder, atrasando, marcando reunião e não indo, enfim, tem uma série de práticas aí que constituem perda de tempo, tá bom? E, finalmente, pessoal, para a gente encerrar, e temos aí um tempinho para comentários, considerações, eu trago para vocês o famoso Boards on Board, né, que é também lá do IHI, 2006, que vai falar a respeito de uma das coisas que faz com que os protocolos deem certo ou não, que é justamente o famoso engajamento da alta direção, né? Então, o IHI lá em 2006, ele procurou, muito antes de ter o ranking da Newsweek, o que é que acontecia nos hospitais, nos serviços que tinham melhor performance, né? Onde os pacientes gostavam mais de ir, os resultados clínicos eram melhores, enfim, os melhores hospitais tinham o quê de diferente? E eles chegaram a essa aterradora resultado. Era justamente aqueles onde tinha o board, é um jogo de palavras, né? Board significa a alta direção, conselho, enfim, o topo, né? A cúpula da instituição on board, quer dizer, a bordo, quer dizer, junto, compartilhando o mesmo barco, né? Então, eles identificaram que quando a administração usava, vou dizer, gastava, investia pelo menos 25% do seu tempo em assuntos ligados à qualidade, a chance dessa instituição decolar era muito maior, né? Então, tem trabalho científico mostrando isso, tem já antigo, inclusive, 2006, já vai para quase 20 anos, que se sabe que quanto mais eu tiver a participação dos gestores, da alta direção, das lideranças dentro desses processos de qualidade e segurança, melhor o resultado. Então, protocolos não fogem disso. Nós precisamos engajamento, claro que temos, mas cada vez maior das lideranças da alta direção das diversas organizações e também do corporativo, por que não, tá? Então, interessante esse último item, né? Quando o CEO é identificado como a pessoa de maior impacto na qualidade, especialmente como executivo final, né, responsável pela qualidade, o IHI identifica isso como um ponto importante. Muito bom, pessoal. Encerrando, então, alguns pontos para finalizar e precisam ser lembrados quando se fala de protocolo, sejam aqueles que a gente viu do Conselho ou qualquer outro que vocês achem que faz sentido para a organização de vocês. Equipe multi, então, envolvimento das pessoas e fluxos e papéis bem definidos. Não preciso ter, por exemplo, o pessoal da TI em todas as reuniões, mas em algumas, sim, conforme né, o fluxo vai acontecendo ali da construção, definição do protocolo. Descrição do protocolo de acordo com o fluxo da assistência na instituição. Então, vocês têm lá pelas tantas os mapeamentos de processo, vocês têm lá pelas tantas os
o olhar ali para como a instituição funciona, é ali, no dia a dia, que o protocolo vai ser construído. Educação continuada então, né, vamos suprir lacunas de capacitação, vamos treinar as pessoas no protocolo, fazer simulações com pacientes, com atores, com gamificação, enfim, usar essas ferramentas de educação, da andragogia, né, do jeito de educar adultos. Nós vamos trabalhar com adultos, paciente não, mas os colaboradores sim, né? Então precisamos usar ferramentas de andragogia, associação de múltiplas estratégias, algoritmo eletrônico, dá para fazer o robô ajudar, dá para, sei lá, eu tenho um robô que pesca sinais vitais, dá a indicação de insuficiência renal, existe, né? De sepsis, existe. Então, vamos usar essas tecnologias, podem nos ajudar, auditorias, feedback. Posso pôr o pessoal da auditoria clínica para olhar protocolos? Por que não, né? É uma construção bem interessante que alguns hospitais fazem. Respeitar os pacientes e as suas características, os pacientes que pode ser que digam, não quero participar, não quero esse tipo de atendimento, não quero receber, sei lá, a visita da equipe do cuidado paliativo, etc. Um protocolo de relacionamento, um exemplo. Tá? Envolver serviços de apoio administrativo, isso a gente já falou bastante. Contar com o suporte dos sistemas de qualidade, então, na construção, no fluxograma, na implementação do protocolo, nos ciclos de melhoria, como que eu faço um ciclo de melhoria, que ferramenta que se usa, como eu identifico, né, se a melhoria está acontecendo. Antes disso, a análise do indicador, como construir um indicador, como analisar, tudo isso, evidentemente, o setor de qualidade, né, a área de qualidade, nos dá as ferramentas para isso. Em super em vermelho, em negrito, apoio da alta administração, então é realmente boards on board, né? Entender modelo de negócio, então, para quem que a gente trabalha, quem é né, nossa fonte pagadora, como que essa fonte paga? Então, quanto mais eu gastar, melhor? Não é assim que o Sistema Único de Saúde recompensa, né? Que eles pagam as contas, não é sistema fee for service. Então, isso precisa estar entendido e o protocolo tem que entender isso também. Então, não adianta colocar ali itens que, puxa, são maravilhosos, mas são inexequíveis do ponto de vista financeiro. Tá? Então, há de ter esse olhar dentro do modelo de negócio da organização, ok? Estabelecer indicadores. Então, de novo, quando se fala gerenciado, necessariamente estou falando de indicadores e metas a serem alcançadas. Também tem jeito para fazer as metas, elas não podem ser inatingíveis, elas também não podem ser muito frouxas, muito fáceis. Então, as metas têm algumas características para serem estabelecidas. Medir os resultados, né? Então, o indicador, ele tem que, ok, pode medir adesão, mas preciso medir resultado, né? De novo, o resultado mais importante é aquele na visão do paciente, né? Seria o PROM, Patient Report Outcome Measure, quer dizer, a medida de resposta, né, de desfecho na opinião do paciente. Esse é atualmente o tipo de indicador de resultado mais valorizado dentro de um olhar de saúde baseado em valor. Valorizado em valor ficou um pouco igual, mas enfim. A auditoria de processo, então, está dando certo, precisamos saber disso, quantos por cento está dando certo, como está dando certo, onde são os gargalos, né? Então, isso precisa estar medido, não pode ser na sensação. Claro, o feeling é importante, a gente conhece o serviço, a gente tem vivência, mas precisamos ter os números, não ter isso mensurado, tá? Feedback permanente para o corpo clínico, principalmente o corpo clínico. Então, tá, a partir da adoção do protocolo XYZ, nós tivemos esse resultado. Isso precisa chegar até as pessoas. Se as pessoas não recebem esse feedback, elas esmorecem. Estou fazendo, está dando trabalho, não está acontecendo nada, não está mudando nada, não melhorou, não vou mais fazer, não tem impacto. Não, tem impacto sim, olha aqui, né? A gente precisa trazer isso de feedback para todo mundo, mas especialmente para os médicos. Construir propostas de melhoria o tempo inteiro. Então, vamos revisitar, está dando certo ou não está, a ficha com isso não ficou bom, é melhor ter ali no sistema, o outro na mão, enfim, vamos revisitar o processo conforme a necessidade e integrar, né, educar pacientes e familiares. Isso é fundamental,
difícil, né? A gente tem que vencer literacia, tem que vencer, inclusive, a falta de hábito que a gente tem de trazer o paciente e o familiar para as nossas discussões. Existem lugares que tem, por exemplo, no grupo, pacientes de associações. Então, tem lá um protocolo de insuficiência cardíaca que eu trago pacientes ou representantes da associação de pacientes de insuficiência cardíaca para trabalhar na construção do protocolo, entender melhor ali o que são os desfechos, o que importa para os pacientes, onde incomoda mais, é dormir com 3 travesseiros, é não conseguir lavar o cabelo. Então, tudo isso entra dentro de um olhar em que o paciente familiar passam a fazer parte mais integrada do dia a dia, inclusive da construção e implementação dos protocolos. E para encerrar, né, ser criativo, né? A criatividade faz muita diferença. Nós brasileiros ganhamos de todo mundo nesse quesito, né? E é bastante frequente. Então, ali um bottom, o pessoal, se não me engano, foi do HC, que um tempo lançou um bottom, né? Protocolo aberto pode salvar uma vida. O crachá, muitas vezes vocês já viram, com os dados ali da Sears, um quick solve, qualquer coisa do gênero, para as pessoas lembrarem, saberem que existe protocolo, lembrarem os parâmetros, etc. E aí, vai da criatividade, vai do recurso, da prática da organização. Tudo bem? Então, pessoal, era esse o nosso conteúdo. Nós temos aí alguns minutinhos para responder perguntas, para interagir. Quero agradecer mais uma vez a paciência de todos. Espero que a gente tenha outros encontros, muitos mais, e lembrar a questão da revista da qualidade, né, da segurança do paciente. Antes da gente começar, tinha ali o QR Code, um trabalho muito legal, muito bacana, que foi feito pelo todo o nosso time aqui, e a gente espera que vocês também tenham curtido e tenham gostado, tá bom? Então, tá aí a palavra para a Tice, e vamos ver se tem algumas dúvidas, o que a gente pode conversar a respeito. Muito bem. Que aula, né? Sobre protocolos gerenciados aí e tudo mais. Aqui no chat, o pessoal parabenizando, mais uma vez, doutor Alexandre. Excelente apresentação. Ame Rio Claro aqui presente também. Tem bastante unidades que foram mandando para a gente aí novamente de turma, né? Dentro dos auditórios, dentro das salas de reuniões. Chegamos a bater aqui de acessos únicos 189 participantes. Então, a gente está estimando aí que a gente tenha pelo menos umas 250 pessoas novamente, colaboradores aí assistindo esse momento aqui de troca com o doutor Alexandre Bonfim. Doutor, acho que o senhor precisa descompartilhar a tela para o senhor aparecer aqui junto comigo. Ou já está aparecendo aí? Estamos. Agora sim. Bom, não temos nenhum questionamento aqui por enquanto. E aí eu vou trazer só alguns pontos de reflexão aqui que eu fui anotando, né, durante essa aula, que eu acho que são pontos aí de bastante atenção, né, para a criação dos nossos protocolos, para a implementação dos nossos protocolos, né? Primeiro é a pertinência, que foi o que o doutor Alexandre trouxe aqui na aula para a gente, né, doutor? E aí, nessa pertinência, a gente reforça muito a questão do perfil epidemiológico dessa unidade, né? Como que a gente vai descobrir, né, qual que é a pertinência, né, qual é o público que a gente atende dentro desses protocolos. Obviamente, a gente tem que saber, através aí do perfil epidemiológico, né, quem é essa população, se esse protocolo ele é ou não pertinente, né, para dentro da instituição. É isso, doutor? É isso mesmo, né? Então, na verdade, a pertinência segue para todas as ações dentro da organização. Até, vou pedir um exame, isso é pertinente ou não, né? É o que o Monteiro Lobato chamava do Ministério do Cabimento, para quem leu Narizinho, Emília, né? Era a Emília que falava do Ministério do Cabimento. Então, tem cabimento ou não tem cabimento? Essa é a pertinência, né? Então, o protocolo, mesma coisa. E a gente precisa entender qual é o meu atendimento.
Ah, eu faço cirurgia? Não, não faço cirurgia, mas eu faço procedimentos. Bom, então tá bom. Então eu vou ter um protocolo de cirurgia segura? Talvez não, mas vou ter um protocolo de procedimento seguro, né? Então eu vou adaptar realidades ali da Meta 4 para dentro da minha atividade, para torná-la cada vez mais seguro, tá? Então, essa é a tal da pertinência. Talvez nem todos os itens vão ser pertinentes, né? Mas aqueles que forem, a gente tem descrito, tem trabalhado, tem simulações, tem treinamentos, tem capacitação, tem indicadores, enfim, todo aquele ciclo do protocolo ele vai acontecer, tá? Muito bem. E algumas reflexões a mais que o senhor trouxe, né, da gente sempre entender, né, isso vale, acho que para todos os profissionais, que o protocolo ele não visa engessar, né, a atuação da equipe. O objetivo principal é a gente garantir, né, o atendimento correto no momento oportuno, para que não passe, né, do momento ali que o paciente ele precisa receber aquela conduta, independente de quem esteja à frente do atendimento desse paciente, né? Pode ser que um profissional ele tenha essa visão, o outro nem tanto. Então, o protocolo avisa aí, obviamente, de forma geral, uniformizar essas condutas para dentro da instituição da forma mais atualizada possível, né? E aí, uma das coisas que eu anotei aqui também, quando o senhor fala da construção, né, da elaboração desse protocolo, a importância deles serem sempre construídos em equipe, né? Não adianta a gente ali no nível de gestão, né, elaborar um documento, imaginar que as coisas estão acontecendo ali na ponta daquela forma e levar para a equipe já pronto, né, aquele documento e achar que ele vai ser, ele vai ter alguma efetividade, né? Não vai. Então, a importância aí, né, quando o doutor traz de que isso seja feito em conjunto, seja pensado em conjunto, que né, isso seja feito lá em campo, para que a gente entenda ali todos os fluxos, todos os processos, para o sucesso da implementação desse protocolo, né, seja ele aí qual for o tema. E aí uma das coisas que o doutor trouxe também, que eu anotei, acho importante a gente frisar bastante, é a questão da validação desse documento, né, dentro da instituição. Nós estamos num momento aí de expansão do sistema Interact, né? Acho que todo mundo tem acompanhado aí um pouquinho desse processo, então em breve, nós teremos um módulo de gestão de documentos dentro do sistema Interact, assim como nós temos o módulo de notificação de eventos, né, as notificações. Então, em breve, o sistema DocNix ele vai deixar de existir em toda a corporação e passaremos isso para dentro do sistema Interact. E para que isso funcionasse, né, a gente precisou estabelecer algumas regras aí de gestão de documentos de uma forma macro, né, forma aí para que todo mundo faça igual. E uma delas, né, que a gente vem discutindo muito com as equipes aí de qualidade das unidades, é a questão mesmo da validação de documentos de uma forma geral, e um deles é o protocolo, né? Então, os protocolos como um todo. Então, a gente definiu ali, né, que a elaboração desses protocolos ali, até dentro do próprio sistema, eles sempre vão ser feitos por um profissional de equipe multidisciplinar, né? Seja ele um médico, seja ele um fisioterapeuta, um farmacêutico, enfim, um profissional que tenha, né, a competência técnica para trazer tudo isso de forma sistematizada. E, obviamente, a validação final desses documentos, né, foi um dos assuntos que o doutor Alexandre trouxe, precisa ser feita por um gestor, né? O gestor ali daquela equipe, a gestão máxima ali dentro daquela unidade, né? A gente tem várias configurações, aí na atenção primária nós temos os gerentes dentro das UBSs, né? Nós temos também lá na SAS a equipe técnica que responde também por essa equipe que está lá na ponta. Nos AMES nós temos os gerentes administrativos, os gerentes médicos. Então, sempre olhar, né, que essa validação ela seja feita por alguém dessa competência, a elaboração por essa equipe e a validação final por alguém dessa competência que consiga olhar para esse protocolo de uma forma geral e dizer, ok, né, aqui vamos trabalhar sim dessa forma. E sempre com um embasamento teórico, né? Isso não tem como a gente fugir. Outra coisa que o doutor Alexandre trouxe também, que eu anotei aqui, a implementação, né, doutor? A gente não fala implantação, né? A implementação desses protocolos, né? Não adianta também nós fazermos o protocolo, fazermos todo esse trabalho, colocarmos ele lá no sistema e achar que está tudo certo, está todo mundo sabendo, vai resolver, a partir de amanhã a sepse vai estar, ó, né? Todo mundo está abrindo o protocolo. Não, isso não vai acontecer, né? A gente tem que, sim, elaborar o documento, colocar ele no sistema, fazer toda essa fase, mas a fase que mais vai fazer isso tudo acontecer, obviamente, é
são os treinamentos, né? São as conversas, é o monitoramento, e quando a gente fala do monitoramento, aí já entrando aqui no gerenciamento, não é quando eu vou fechar o meu indicador, né? Esse monitoramento ele é diário, né? Para saber se aquele protocolo está funcionando nos huddles, nas conversas aí diárias e semanais que a gente tem. Não adianta lá no final do mês, quando eu vou fechar a medição do meu indicador, eu olhar e falar, nossa, não batemos a meta, né? O que será que aconteceu nesses 30 dias que já passaram aqui, né? Para a gente não bater a meta. Então, o gerenciamento, né? Ele também precisa ser feito em equipe, né? Como o doutor mesmo trouxe aqui. As análises, né? Pode ser que, de repente, um setor ali, ele fique responsável por lançar essa medição, né? Mas esse olhar para todo esse protocolo, ele precisa ser feito em equipe, né? Talvez dentro do núcleo de segurança do paciente, né? Como a própria normativa aqui diz para a gente, pode ser, é um grupo que ele é multi, né? Ele traz todos esses assuntos. Aí a unidade ela vai entender qual que é o melhor espaço para fazer, né? A análise desse indicador, fazer uma análise crítica do que aconteceu, né? E a gente tem recebido muitos pedidos aí dos setores de qualidade, né, que a gente precisa trabalhar essa questão dos indicadores, né? Nas nossas visitas de manutenção, dos nossos selos, sempre fica esse apontamento, né? Melhorar a análise dos indicadores. Então, fazer a análise não é só eu dizer lá, o indicador está dentro da meta esse mês. Né? É criticar mesmo, independente se eu estou dentro ou fora da meta. Se eu estou dentro da meta, por que eu estou dentro da meta? Quais as ações que eu fiz durante esse mês, né, ou durante esse trimestre, que me ajudaram a alcançar a meta desse protocolo, por exemplo, né? E se eu não estou, por quê? O que, que aconteceu? Eu tenho que ter esse dado, né? Essa equipe que está gerenciando esse protocolo precisa ter essas informações, até para que a gente tenha ali as ações de melhoria em cima disso. Né? Então, não adianta todo esse trabalho de elaborar, pegar a melhor normativa, fazer o protocolo, fazer um baita de um esforço para treinar todas as equipes, está todo mundo na mesma página, se eu não gerencio, né? Se eu não tenho um esforço ali de toda essa equipe para entender se eu estou ou não, né, dentro da meta, e se eu não estou, principalmente, quais as ações que eu vou desdobrar através disso, né? Para que isso seja melhorado no próximo mês ou no próximo trimestre, né? Então, gerenciar tudo isso não é uma vez no mês, né? Quando eu sento lá para lançar o dado. É gerenciar mesmo diariamente isso através de uma equipe, né? E aí, como o doutor trouxe também, para quê? Para que a gente tenha as ações de melhoria, para que a gente rode ali o ciclo PDCA, né? Todo esse fluxo aí de melhoria contínua. E aí, uma frase que eu anotei aqui também, o indicador tem que gerar luz, né, doutor? Não adianta a gente ter dor, só dor em cima desses indicadores, né, desses protocolos. Ele tem que gerar luz, né, para dentro da nossa instituição. O indicador, né, eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade, ele não é uma ferramenta da qualidade, ele é uma ferramenta do gestor, ferramenta de gestão para dentro da instituição. Né? Se a gente não mede, a gente já não gerencia, né? Essa frase ela é bem famosa. Então, vamos ver aqui no chat, né? Vou parar de falar, porque senão eu falo demais aqui também, me empolgo. Parabéns, o conteúdo abordado é de grande importância para o aprimoramento do nosso conhecimento e entendimento. Equipe do AME Taubaté, os AMEs em peso aqui, hein? Parabéns por mais uma webinar tão enriquecedora, AME São Vicente. Parabéns, conteúdo excelente, AME São Vicente também. Equipe de qualidade CHS Sorocaba agradece muito pelo aprendizado excelente conteúdo. Excelente aula, doutor Alexandre. Sempre aprendemos algo novo. Muito obrigada, AME Piracicaba. Parabéns, excelente conteúdo. A Sandra Matias. Excelente, fortalece e aprimora nosso aprendizado. Leide Silva. Lislaine Teodoro, excelente conteúdo, parabéns. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui, pessoal. Então, doutor, se o senhor quiser fazer aí suas colocações finais, por favor, fica à vontade. Bom, as perguntas talvez venham com o tempo, imagino que com a implementação, né? Isso é óbvio, a gente vai gerando dúvidas conforme vai fazendo, e fiquem à vontade, tá? Entrem em contato, todos têm os links aqui do corporativo. Estamos andando com o protocolo XYZ, dificuldade aqui e ali, estamos aqui para ajudar, tá? Então, o que for possível, necessário, e a gente vai ter o maior prazer de estar conversando com vocês. Agradeço a todos, mais uma vez, pela presença.
por mais esse webinar. Agradeço, né, evidente, ao corporativo, a TIS, Secons, a professora Irineu, por a oportunidade, e estamos aqui na Unidade Central em visita da ONU, então, claro, tudo de uma vez agora, é assim que a vida funciona, e espero realmente encontrá-los em breve, presencialmente. Estou devendo visita aí para vários anos, é uma coisa que a gente quer fazer, alguns a gente já conheceu, mas imagino que em breve a gente vai conseguir estar cumprindo aí uma agenda mais presencial, mais junto com vocês, tá bom? Muito obrigado. A apresentação fica disponível? Sim, ela vai lá para o canal do Seconce, vocês vão ter contato com o conteúdo para ver, rever, extrair pedaços, entender melhor um ponto ou outro, tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todos, um ótimo final de semana. Bom, pessoal, vamos fazer o fechamento então, né? Como o doutor falou, sim, vai ficar disponível o link. Acredito que no máximo até segunda-feira ele já esteja lá no canal do YouTube do Seconce, assim como a primeira webinar também, né, do mês de março. Nossa próxima webinar, então, ela vai acontecer no dia 30 de maio, né, nesse mesmo horário, no período da manhã. Estamos aí alinhando ainda o tema, mas acredito que a gente tem uma grande surpresa aí para vocês. Estamos tentando trazer um tema de um palestrante externo, né? Não vou dar spoiler, só vou deixar vocês aí curiosos, né? Todos curiosos aí com o possível tema que a gente vai ter em maio, tá? Então, no dia 30 a gente se vê de novo aqui. Como o doutor falou no comecinho, a gente deixou aqui disponível para vocês a arte de divulgação da nossa newsletter, né? Quero também agradecer, o doutor fez os agradecimentos, mas agradecer todo o time aqui, né, de qualidade corporativa que ajudou a desenvolver, as qualidades que atuam aí nas unidades, né? A comunicação aqui do Seconce, né, que foi quem produziu todo esse conteúdo para a gente, e falar também que essa newsletter ela vai ser lançada, né, de forma trimestral, e aí a gente vai trazer nela todas essas informações, né, das ações que a gente tem desenvolvido dentro da corporação, dos nossos projetos. Então acompanhem, né, os temas são muito bacanas para quem quer se inteirar um pouco mais aí desses assuntos de qualidade e segurança, tá? Muito obrigada a todos, a participação de vocês é sempre muito importante, a interação. Agradeço as meninas aí de qualidade que estão nas unidades pela mobilização, né, de sempre. E a gente se vê na próxima. Dia 30 de maio a gente está aqui de novo. Obrigada e um excelente final de semana para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.